a Revista Adventista apresenta a história surpreendente por trás da matéria-prima que está sendo utilizada para imprimir o livro O Grande Conflito. Quando o projeto de distribuição em massa do livro O Grande Conflito foi anunciado oficialmente, o mundo ainda enfrentava os desafios da pandemia de Covid-19. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan. At least 59 people are believed to have been sickened by the new virus. Tonight, U.S. airports on high alert. O Brasil tem o primeiro caso de coronavírus confirmado. É um homem de 61 anos que mora em São Paulo e viajou para a Itália. Então, o coronavírus que começou como uma crise de saúde passou a ser também um problema econômico gravíssimo, né? Apesar do clima de incerteza na economia, os pedidos das sedes administrativas brasileiras começaram a chegar já em meados de 2021. Distribuir uma obra tão emblemática quanto essa empolgou a igreja. Assim, não demorou para que o montante de encomendas chegasse à casa dos milhões. Porém, o que uma editora pode fazer se não tiver papel para impressão? Mais de 70% das indústrias brasileiras enfrentam dificuldade para ter matéria-prima e insumos. Essa foi a realidade com a qual a Casa Publicadora Brasileira se deparou quando a campanha estava começando a decolar. Talvez você não saiba que o papel usado para imprimir o livro missionário deve ter composição e gramatura com características muito peculiares, a fim de que o livro não fique muito espesso nem pesado, facilitando a leitura e distribuição. O detalhe é que esse tipo de matéria-prima não era fabricado no Brasil. Uma empresa da Finlândia era a principal fornecedora da CPB. Contudo, naquele contexto, a fábrica do exterior não tinha condições de atender toda a demanda da editora brasileira. Primeiro porque o volume do pedido era muito grande. Até então, a CPB vinha imprimindo livros missionários com 80, 96 páginas. Por sua vez, a versão do clássico de Ellen White, que estava sendo preparada para distribuição no Brasil, teria 288 páginas. Isso implicaria um volume de papel 3,6 vezes maior do que nos anos anteriores. Poucos meses depois, surgiu outro problema: o conflito entre Rússia e Ucrânia. Mal tinha amanhecido em Kiev e o barulho da guerra ecoava pela cidade. As sirenes, os jatos que as nuvens escondiam. Mas os primeiros ataques aconteceram quando ainda estava escuro, como este em Kranospol e em Dnipro. Aos poucos ficava claro que havia vários alvos. Em um mundo globalizado, a relação de interdependência é uma constante. Evidência disso é que as fábricas de papel finlandesas dependem de madeira das florestas russas. E com os embargos econômicos contra a Rússia, a Finlândia não tinha como importar a matéria-prima. Todos esses fatores contribuíram para que a demanda reprimida desde o começo da pandemia levasse a uma crise global de papel exatamente no momento em que a igreja mais precisava dele para imprimir o livro missionário. Aliás, a escassez não era apenas de papel para o livro missionário, mas também do que é utilizado para imprimir outros livros e periódicos. Então, onde afinal conseguir o insumo?
já que nem a Finlândia, nem o Canadá, outro grande produtor da matéria-prima, podiam suprir o volume total que a CPB precisava. Diante desse impasse, os líderes da editora conclamaram seus servidores à oração. Ao mesmo tempo, continuaram pesquisando possíveis fornecedores. Reisner Martins, gerente de produção da CPB, relata que o que aconteceu nesse meio tempo é que nós fomos a uma fábrica de papel no Paraná. Esse pessoal já tinha sido nossos fornecedores e a intenção nossa era ver se eles ainda tinham um papel que nós usamos para produzir nossas revistas. Porém, eles nos disseram que não tinham condições de atender nosso pedido naquele momento. Ao perguntar se a empresa tinha outros tipos de papel em estoque, os administradores da instituição adventista foram informados de que a fábrica acabara de desenvolver um novo tipo de papel. Devido ao senso de urgência, logo na manhã seguinte, uma bobina foi encaminhada para a matriz da editora, em Tatuí, no interior de São Paulo, a fim de ser testada. Surpreendentemente, o papel tinha praticamente as mesmas especificações do que era importado para produzir os livros missionários anteriores. Então nós colocamos a bobina na máquina e ela rodou muito bem, atendendo todas as necessidades que nós tínhamos desse papel. A solução, portanto, conforme o Reisner destacou aí, estava a cerca de 300 quilômetros de distância, o que aceleraria muito o recebimento do material. Para se ter ideia, a logística para trazer o papel da Finlândia leva 4 meses em tempos normais, enquanto para trazer de Arapoti, no Paraná, leva apenas 4 horas. A dúvida, porém, era quanto de papel essa empresa poderia fornecer. A resposta foi igualmente inesperada: quanto vocês precisarem. Isso porque, como se tratava de uma nova linha de papel no mercado brasileiro, o produto ainda não tinha sido oferecido a ninguém. O que mais chamou minha atenção é que nenhuma fábrica de papel decide fazer um novo produto de uma hora para outra. Por isso eu imagino que pelo menos um ano antes, Deus já tinha colocado na mente de alguém daquela empresa ali do Paraná a ideia de fabricar um novo tipo de papel. Então, eles devem ter se equipado durante esse tempo para que quando a CPB tivesse a necessidade, nós encontrássemos esse papel. Realmente a mão de Deus atuando muito antes da gente orar. De lá para cá, não faltou mais papel. Com o fornecimento normalizado, além da solução nacional, a fábrica da Finlândia voltou a enviar o insumo para a CPB. A fim de imprimir os 27 milhões de exemplares que serão distribuídos no Brasil até o fim do próximo ano, serão consumidas cerca de 8.000 toneladas de papel. Isso significa que, se as páginas de todos esses livros fossem alinhadas, dariam 40 voltas ao redor da Terra. E, se todos os exemplares fossem empilhados, seriam equivalentes a 592 vezes a altura do Burj Khalifa, em Dubai, o arranha-céu mais alto do mundo. Evidentemente, isso desafiou a capacidade de produção, armazenamento e logística da instituição. Inclusive, a CPB investiu na construção de uma nova estrutura de 1.500 metros quadrados para ampliar a sua área de estocagem. Obra que, em grande medida, foi motivada pelo aumento da demanda em razão da campanha histórica. Além do estoque recorde de papel, mais de 4 milhões de exemplares de O Grande Conflito, que serão entregues no ano que vem, já estão prontos nos pavilhões da editora. Como no passado, Deus continua provendo soluções surpreendentes para que a obra de publicações cumpra seu papel. O pastor Edson Medeiros, diretor-geral da CPB, conclui: Nós sentimos que o mesmo Deus que fez os milagres do passado, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez brotar água da pedra, foi o Deus que olhou para nós naquele momento de necessidade
de matéria-prima e proveu o papel para que nós pudéssemos imprimir a primeira fase do livro O Grande Conflito. Nós sentimos a presença de Deus após orarmos e colocarmos nas mãos dele o desafio que nós tínhamos. Deus cuida de tudo. A versão narrada dessa história, publicada no site da Revista Adventista, teve roteiro e sonorização de Márcio Tonetti e direção de Wellington Barbosa.